Oi, 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 saudações meu querido, minha querida. Chegamos aqui então na tua preparação, nos teus últimos dias antes da tua prova. Bueno, para quem não me conhece, então, sou o professor Fabrício Caetano, professor de Direito Ambiental aqui do Verbo Jurídico. Além de advogado, pós-graduado em Direito Ambiental e Urbanístico, também sou geógrafo e mestrando em Geografia. Então, nessa parceria, juntando essas duas áreas, é que eu vim te apresentar uma gama diferente de questões. Hoje, entrando nas suas dicas diretas para a tua prova, vamos começar conversando sobre princípios em direito ambiental. Por quê? Como é que foi planejada a aula para ti? Como infelizmente eu não trabalhei contigo pessoalmente, eu não sei como é que está a tua preparação, não sei como é que está o teu condicionamento. Então eu vou começar do mais leve e depois a gente vai elevando essa nossa reflexão. Então a primeira coisa que tu tem que saber em direito ambiental são os princípios. O princípio é a base do direito ambiental, até porque se tu foste de um tempo, como eu, em que direito ambiental não era obrigatório na faculdade, tu acaba perdendo a questão mais ontológica do direito. Por isso que do direito ambiental, por isso que é tão importante tu ter a noção dos princípios. Eu tenho um costume, para ficar mais concreto para ti, de personalizar o direito. Ou seja, eu costumo dizer que os princípios são a alma do direito ambiental. O artigo 225 é a cabeça, é o cérebro do direito ambiental, é a razão do direito ambiental. E o corpo do direito ambiental é a Política Nacional de Meio Ambiente, como a gente vai ver aqui. Então vamos começar pela alma, vamos na parte mais profunda desse direito ambiental. E no momento que tu estiver muito seguro na questão dos princípios, o restante vem no embalo. Tu, já estando mais acostumado ou menos acostumado com o direito ambiental, se tu te fundamenta nos princípios, o restante tudo vai de uma forma muito tranquila. Então, primeiro princípio que eu vou trabalhar contigo não é um princípio específico do direito ambiental, mas a gente vai encontrar ele arvorado nos 225, mas eu vou buscar a prática dele lá no artigo 4º da Constituição Federal, em que diz que a Constituição Federativa, que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí tu vai ter lá no inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E a gente vai pensar, ok, meio ambiente, a Terra como um todo é o nosso meio ambiente. A Terra como um todo é um sistema em que eu mudo um determinado fator e claro que eu acabo movimentando, mexendo em todos os outros fatores da Terra. Entretanto, para nós aqui no direito, a gênese do direito ela veio exatamente em cima desse princípio. Porque lá em Estocolmo, em 1972, é que nós vamos ter esta base em que os países se reuniram para começar a debater sobre direito ambiental. Então a gente vai ter uma questão, o Brasil de forma bem especial, vai ter de uma forma muito mais fundamentada exatamente em cima deste inciso. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Até porque o dano ambiental, ele não respeita fronteiras, ele não respeita limites. O dano ambiental, ele é transfronteiriço. Por isso que é tão importante este princípio para a gente aqui. Outro princípio que nós vamos trabalhar é o princípio da função socioambiental da propriedade. Nós vamos encontrar o fundamento dela lá no artigo 23 da Constituição Federal. A propriedade atenderá à sua função social. E aí tu deve estar pensando, não, mas para aí, isso aí é o princípio da função social da propriedade. Claro, mas nós trazendo pro direito ambiental, claro que a gente vai trazer essa ideia de socioambiental, em que a questão social da tua propriedade, ela vai estar intimamente ligada à questão ambiental. Vamos pegar um exemplo que eu gosto de trazer sempre para ti. Tu trabalha com marketing automotivo, ou seja, tu trabalha com carro de som. Neste teu carro de som, tu vai lá e faz a propaganda que te pagarem para fazer. Ok, o carro é teu, as caixas de som são tuas, tu trabalhando de uma forma honesta, justa, e tu estás passando com o teu carro de som. De repente, tu passa na frente de um hospital. Qual é a tua obrigação? É de baixar esse som. Não, mas para aí, o carro é meu, eu faço o que eu quiser. Porém,
este carro, mesmo sendo teu, ele tem que seguir a função socioambiental da tua propriedade. Ou seja, passou na frente de um hospital, ele vai estar produzindo uma poluição sonora. Esta poluição sonora, que é uma poluição ambiental, tu vai ter que reduzir frente a esta realidade. Outro exemplo que eu costumo trazer é, tu vai montar um posto de gasolina. Vai ser no lado de uma escola? Não, claro que não, é completamente inconveniente isso aí. É uma coisa que não tem razão de ser, extremamente perigoso deixar um posto de gasolina ao lado de uma escola. Logo, tu não pode ter o teu posto de gasolina no lugar que tu bem quiseres, por mais que tu pague para aquele terreno. Então são os dois exemplos que eu te trago para o princípio da função socioambiental da propriedade. Seguindo aqui, o artigo 225. Esse aqui, meu querido, minha querida, eu quero que tu saiba de cor e salteado. No mínimo dos mínimos, o caput dele. O que tu tens que saber? Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O que nós já temos positivado dentro da decisão do STF? O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é a consagração constitucional de um típico direito de terceira geração. E a gente pode até entrar dentro daquele debate constitucionalista, se é geração, se é dimensão. Sabemos que os professores Paulo Bonavides, Ingo Sarlet, todos eles trabalham com a ideia de dimensão. Entretanto, o STF te apresentou como geração, mas para a gente, na prática, não vai fazer diferença alguma. Tu sabe que o direito de primeira geração ou dimensão são aqueles... é o direito pessoal, é o direito de liberdade. O direito de segunda geração ou dimensão é aquele direito de coletividade, e o direito de terceira geração ou dimensão é o direito difuso, no qual você tem este direito difuso sem ter uma coletividade específica ou um detentor do direito específico. Todos são direitos, todos têm o direito fundamental quando a gente fala em direitos difusos. Então, quais são os dois princípios que nós vamos tirar daqui? O princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana e o princípio da solidariedade intergeracional. Para aqueles que acreditam, então, no aquecimento global, qual é a conclusão que se chega hoje? Que o aquecimento global começou lá na Revolução Industrial. Ou seja, tudo que nós fazemos hoje, na verdade, nós estamos plantando para as futuras gerações. Então, quando a gente trabalha nessa relação de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, é exatamente aí que a gente, é neste ponto, neste princípio que a gente chega. Princípio da solidariedade intergeracional. Outros dois princípios, esses aí extremamente manjados, mas que continuam confundindo muita gente, são os princípios da precaução e prevenção. Vamos tirar ele lá dentro do artigo 225, parágrafo 1º, incisos 4 e 7º da Constituição Federal. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. Ou seja, se tu queres um estudo prévio, é porque tu está buscando uma certeza científica. Se tu está trabalhando com uma certeza científica, tu está trabalhando com prevenção. Seguindo, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Ou seja, aqui eu estou falando de risco. Quando nós estamos falando de risco, eu falo do princípio da precaução. Então, certeza científica, eu falo em prevenção. Quando eu falo em risco, eu falo em precaução, mas não é qualquer risco, não é só porque eu acho que é desse jeito. Claro que eu tenho uma série de estudos científicos que vai me levar, olha, é temerário eu seguir por este caminho. Entretanto, é melhor então parar por aí, mesmo não tendo essa certeza científica. E quando eu falo em prevenção, eu realmente tenho a certeza.
Agora vamos conversar sobre o princípio do poluidor-pagador e do usuário-pagador. Artigo 225, parágrafo 2º da Constituição Federal. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Ou seja, no momento que tu utilizaste o meio ambiente, no momento que tu degradaste o meio ambiente, tu és obrigado a repor este meio ambiente. Se tu não conseguir trazer este meio ambiente ao status quo, tu vai indenizar de alguma forma. Então esse é o princípio do poluidor-pagador. Degradaste o meio ambiente, utilizaste o meio ambiente, tu tens que levar ele ao status quo. Não deu, indeniza. Próximo princípio. Vamos buscar aqui a floresta, artigo 225, parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais. Como assim? O que eu tenho dentro da forma da lei? Eu posso ter a obrigação dentro da forma da lei, ou eu posso ter, no momento que eu utilizo, aqui eu não estou degradando necessariamente. Aqui eu estou utilizando, e por utilizar o meio ambiente, eu tenho que pagar também. Então, olha só, também eu te trouxe o parágrafo 4º do 225, porque pode vir uma questão bem sacana no teu concurso. Por exemplo, nós aqui do Rio Grande do Sul, existe uma emenda constitucional e tudo neste sentido, nós temos o bioma Pampa. Imagina só se te larga no meio desta questão o bioma Pampa. E ele não está nesse rol, que é um rol exaustivo. Logo, se não está o bioma Pampa, estaria errado a tua questão. Te liga então nesses outros biomas que podem aparecer aqui para ti. Princípio do protetor recebedor. Aqui eu te trago o artigo 8º da 12.305 de 2010, ou seja, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E que lá no seu artigo 8º, ele traz o seguinte: são instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Inciso 9º, incentivos fiscais, financeiros e creditícios. Ou seja, o município, ele pode abater o teu IPTU, por exemplo, se tu, de alguma forma, diminuir a tua produção de resíduos sólidos. Isso aí é uma forma em que, a partir da tributação diminuta, tu está sendo convidado a deixar de poluir. Isso aí, então, é o princípio do protetor recebedor. Tu recebe para proteger o meio ambiente. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º, infine da Constituição Federal. O estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então ele fala toda aquela questão do EIA-RIMA, que vai se dar, aliás, o RIMA, que é exatamente para dar publicidade. O que eu tenho aqui? O princípio da informação. Logo, quando a gente fala em meio ambiente, nós sempre trazemos essa relação do princípio da informação. Vamos para as questões de competência agora. Num primeiro momento, eu vou te trazer a competência material. Porém, com o advento da Lei Complementar 140 de 2011, eu tenho a competência material e a competência legiferante indo para e passo. Como assim? Ambas eu posso destacar o princípio da preponderância do interesse. Ou seja, se eu estou trabalhando uma matéria muito complexa ou uma matéria em que eu vou atingir mais de um estado federado, claro que a minha competência vai ser uma competência federal, vai ser da União. Se eu estou trabalhando numa relação mais regional, mais de um município e daí por diante, eu vou ter uma competência estadual. E se eu estiver falando de um impacto local, aqui a competência vai ser municipal. Então, vamos conversar mais à frente também sobre o artigo 23 da Constituição Federal. Entretanto, o que eu te trago aqui no artigo 5º da Lei Complementar 140 de 2011? O ente federativo poderá delegar, mediante convênio,
a execução de ações administrativas a ele atribuídas nessa lei complementar, desde que o ente destinatário da delegação disponha de órgão ambiental capacitado a executar as ações administrativas a serem delegadas e de Conselho de Meio Ambiente. Então te liga, isso aqui é uma questão extremamente importante, que tu só vai poder ter convênio, tu só vai poder delegar aquela atribuição, aquela competência que num primeiro momento é tua, se aquele a quem tu estiver se conveniando, ele tiver equipe técnica para isso e tiver conselho ambiental. Ou seja, não estou falando um ou outro, estou aqui num aditivo, um e outro. Parágrafo único. Considera-se órgão ambiental capacitado para os efeitos dispostos no caput aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, olha que interessante, devidamente habilitado e em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas. E aqui nós temos então estados e Distrito Federal com competência remanescente. Chegamos na competência legislativa, em que nós vamos separar ela em privativa, concorrente, suplementar e local. O que é competência privativa da União? Direito agrário, recursos minerais, atividades nucleares pela complexidade e tudo que eu estiver falando em questões mais gerais. Quando eu estiver falando de política nacional de uma determinada coisa, política nacional de outra coisa, me desculpa, tudo isso aí então eu tenho como uma questão da União. Concorrente. União, então, questões gerais, estados, questões regionais. Quando eu falo em questão suplementar e local, eu falo aquelas questões do município. Então vamos voltar àquela comparação que eu fiz contigo lá na competência material. O que acaba preponderando aqui é o princípio do interesse. Tu viste que é uma questão local, então provavelmente vai tranquilamente que é uma lei municipal. E assim a gente vai neste sentido. Chegamos agora num ambiente extremamente importante no direito ambiental, que é o nosso corpo do direito ambiental. Ou seja, chegamos na Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. Qual é o objetivo desta lei, então? Entre os principais estão a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. E agora, exatamente este quadrinho que eu te apresento aqui, ele é o corpo do direito ambiental no Brasil. Ou seja, eu tenho o SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, tenho as esferas estaduais, federal e municipais. O que é esse SISNAMA? O SISNAMA não é um órgão concreto, não é uma coisa formada já. O SISNAMA é um órgão abstrato, ou seja, é uma atividade abstrata e que ele congrega todos os órgãos concretos, então. Logo, faz parte do SISNAMA o Conselho, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do teu município, faz parte do SISNAMA. Secretaria Estadual do Meio Ambiente, faz parte do SISNAMA. Ministério do Meio Ambiente, faz parte do SISNAMA. Dentro da questão da esfera federal, o que eu te trago aqui? O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, com duas funções principais. Quais são essas duas funções? A função consultiva e a função deliberativa. O que é esta função consultiva? Toda vez que o presidente ou a presidente se sentir na necessidade de consultar, saber para onde vão os rumos do meio ambiente no Brasil, ela vai consultar o CONAMA, em que faz parte o próprio ministro do Meio Ambiente. Agora, para quem milita na área ambiental, a outra função do CONAMA é extremamente importante, porque é dessa função deliberativa que vão sair as nossas resoluções do CONAMA. Para quem milita no meio ambiente sabe que as questões técnicas, os amiúdes do direito ambiental, saem exatamente das resoluções do CONAMA. Por fim, a outra esfera federal, nós temos o Ministério do Meio Ambiente e autarquias vinculadas. O IBAMA,
que tem o poder de polícia administrativa, e o Chico Mendes, que cuida das unidades de conservação federal. Que mais eu te trago na Política Nacional do Meio Ambiente? Instrumentos desta Política Nacional do Meio Ambiente. Estabelecimento de padrões de qualidade, zoneamento ambiental. O que é o zoneamento ambiental? É estudar determinada área e, a partir do estudo desta determinada área, mapeamento, tu vai saber quais são as necessidades ou não. Avaliação de impactos ambientais, como está a situação ambiental naquele determinado espaço geográfico. O licenciamento ambiental, ou seja, o estudo daquela área para tu poder intervir naquela área. A criação de espaços territoriais especialmente protegidos, então unidade de conservação, por exemplo, e daí por diante. O Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, em que o órgão vai estar trocando informações com o outro. E, claro, penalidades disciplinares ou compensatórias, porque nós sabemos que o que faz o direito realmente ser cumprido é a cogência do direito, ou seja, é a questão da punibilidade, da possibilidade de punição do direito. Chegando então, já que a gente está falando, já que é um pré-prova, logo não posso aprofundar muito contigo, trabalho questões gerais para tu ter uma noção. Licenciamento. Quando eu falo no licenciamento, eu trabalho contigo o artigo 225, inciso 4º da Constituição Federal, como nós já conversamos, exigir na forma da lei, para a instalação da obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. E aí vamos lá para a primeira resolução do CONAMA, lá de 86, no seu artigo 1º, inciso 3º. Estudos ambientais são todos e quaisquer estudos relativos aos impactos, aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação, ampliação e das suas atividades e empreendimento. Artigo 3º do 237, que também é extremamente importante, de 97. A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental sobre o meio ambiente, ao qual dar-se-á publicidade, garantia e realização de audiências públicas quando couber, de acordo com a regulamentação. Então me acompanhe aqui. O que é o EIA, no final das contas? O EIA é um estudo extremamente técnico. Para quem está anotando aí, anota que o EIA se escreve de técnico para técnico, ok? Agora vamos ver o que é o RIMA. O RIMA é como eu vou dar publicidade a este EIA. Então são coisas diferentes. Estudo de impacto ambiental eu escrevo de técnico para técnico, enquanto RIMA eu escrevo para a população a qual vai ser atingida por aquele impacto ambiental para compreender o que vai acontecer ali. Então, artigo 9º da Resolução 237 de 97 do CONAMA. RIMA conterá, no mínimo, objetivo e justificativa do projeto, bem como a compatibilidade das políticas setoriais, planos e programas governamentais. Por exemplo, te lembra aquilo que eu te falei sobre ter um posto de gasolina no lado de uma escola? Se eu já tenho um plano diretor prevendo uma escola para aquele lugar, claro que eu não vou poder colocar meu posto de gasolina ali. Descrição do projeto e as suas alternativas tecnológicas. Síntese dos resultados do estudo de diagnóstico de área. Descrição dos prováveis impactos. Caracterização da qualidade ambiental futura, bem como a hipótese de não realização. Então te liga nisso aí, por favor. Entre outras coisas, o RIMA tem que explicar inclusive, olha, se esse empreendimento não acontecesse, seria melhor ou seria pior? Então até isso aí tem que ver no RIMA. Descrição dos efeitos esperados em medidas mitigatórias. Foi lá, deu um dano posterior, eu já tenho que ter todo o plano de contenção para isso aí. Programa de acompanhamento e monitoramento de impactos e recomendação quanto à alternativa mais favorável. Resolução 237, artigo 18. Aqui a gente vai falar então sobre os tipos de licenciamento, um diferente do outro. Licença prévia. É na licença prévia que vai estar todo o teu planejamento do empreendimento. Ou seja, todo estudo, tudo que vai acontecer antes, vai estar previsto como vai acontecer esse empreendimento, vai estar previsto inclusive o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30, 40 anos.
Essa ideia que já venha tudo na licença prévia. Ou seja, é na licença prévia que vai ver toda a análise sobre o que vai acontecer e o que poderia acontecer. E nós temos um prazo de 5 anos para a efetivação depois que conseguiste este licenciamento. Depois nós viemos com a licença de instalação. Qual é a função da licença de instalação? Ver se foram corretos todos os estudos da licença prévia e começar as obras. Então, foste lá, conseguiste essa licença, tu tens até 6 anos para concluir a tua instalação. Ok, então quer dizer que agora eu posso começar meu empreendimento? Não, negativo. Eu só vou começar depois da licença de operação. A licença de operação a gente pode fazer a comparação com o habite-se da tua casa. Tu foste lá, compraste uma casa nova e tu só vai poder te mudar em definitivo para lá depois que tu conseguir o habite-se. Isso aí é licença de operação, ok? Então, esses aí são os tipos de licenças diferentes que nós temos. Código Florestal. Papo também muito importante para a gente trazer aqui. Principais aspectos. Área de preservação permanente. Isso aí, há muito já dá o maior problema, o maior bafafá. Entretanto, ela na prática, ela segue o que sempre foi. E aí tu vai dizer, não, mas para aí, no artigo 4º do Código Florestal, atual de 2012, não tem coisas que no anterior tinha. Exatamente, porque foi pegado a resolução 303 do CONAMA e foi trazida para dentro do Código Florestal atual. Então, na prática, para quem milita no meio ambiente, sabe que a alteração, na verdade, não houve. Mas é extremamente importante tu te ligar nas questões de APP. Outra coisa extremamente importante no direito ambiental é a obrigação propter rem, que vai estar previsto lá no teu artigo 7º. O que nós temos ali? Nós temos, então, que tu é possuidor de determinado imóvel ambiental. E este imóvel ambiental já veio degradado do possuidor anterior. Tu és obrigado a recuperar aquela área. Então, o artigo 7º traz isso aí. Eu não te trouxe aqui o artigo 6º, mas vamos conversar rapidinho sobre o artigo 6º. O artigo 6º fala sobre a responsabilidade de todos. Todos aqueles que estiverem de forma objetiva relacionados na degradação ambiental também são responsáveis. Juntamos esses dois artigos, então, para conversar sobre as obrigações dentro do Código Florestal. Chegamos agora na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei extremamente atual, lei que é muito importante tu estar ligado. O que nós temos aqui? O principal fato que eu vou te chamar e que o pessoal normalmente se perde é o que é um resíduo sólido. Resíduo sólido não é só o concreto. Resíduo sólido, como traz o artigo 3º, inciso 16, é toda e qualquer substância que não pode ser largada diretamente no esgoto. Então, tudo aquilo que for, mesmo que for líquido, mesmo que for gasoso, tu não consegue largar no esgoto convencional, isso aí é tratado como resíduo sólido. Seguimos no artigo 3º, inciso 17. Responsabilidade compartilhada. Isso aqui veio lá do direito do consumidor. Ou seja, todo mundo que está na linha de produção daquele determinado objeto tem responsabilidade solidária sobre aquilo ali. Então é por isso, não foi de uma hora para outra que tu começaste a ver os supermercados recebendo baterias e tudo mais. Não é de uma hora para outra que tu vê as empresas ligadas às questões automobilísticas recebendo pneus de volta. O que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente essa responsabilidade compartilhada, em que da fábrica ao vendedor final, todos eles têm essa responsabilidade. E olha que bacana a logística reversa. Qual é a ideia da logística reversa? É tu conseguir reaproveitar o máximo do que tu trabalhaste lá. Então, chegou no destinatário final, ok, em vez de jogar fora, em vez de virar rejeito, tu vai lá e acondiciona para trabalhar com ele de novo. É até engraçado que eu já nos meus 37 anos, quando eu era mais guri, para tomar um refrigerante, tinha que levar o casco, ou a cerveja tinha que levar o casco. E aí veio a modernidade, a garrafa PET. Sendo que
O ambientalmente correto é o quê? Seria a gente trabalhar exatamente com os cascos de garrafa. Chegando então, mil desculpas. Desculpa para quem não é de Porto Alegre, então, de uma hora para outra, a nossa temperatura despencou e não teve como passar impune aqui. Então, de vez em quando, algumas tosses aparecerão, mil desculpas. Política Nacional de Resíduos Sólidos, então, as prioridades. Olha só que coisa interessante. A gente escuta tanto de reciclagem, 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 entretanto não é ela a tua prioridade. A prioridade é a não geração, ou seja, é tu utilizar um determinado objeto que vai se desfazer ao utilizar. Pensa numa bola de sorvete que tu pegaste na mão. Bah, hoje com esse frio é complicado, mas pensa numa bola de sorvete que tu pegaste na mão. Tu vai consumir esta bola de sorvete até o final, não vai ficar nada. Então, esse exemplo meio louco seria uma não geração. Reutilização. O que eu tenho na reutilização? Desculpa, redução. É tu produzir cada vez menos. Tem um blog que eu acho muito bacana, Lixo Zero, em que é uma moça em que ela vai lá e mostra a vida dela urbana, o que ela faz para reduzir o consumo, a produção de resíduos sólidos no dia a dia. Entre outras coisas, o que ela faz? Ela leva os pacotinhos para comprar tudo a granel. Então, o que ela está fazendo com isso aí? Ela está reduzindo o consumo dela. Então, em vez de vir com mais uma sacola de plástico, com mais um pote e daí por diante, o que ela acaba vindo? Ela pega aquele pote que ela já tinha e reutiliza. Agora sim, a questão... e reduz seu consumo. A questão da reutilização. O que eu tenho na reutilização aqui? Eu tenho, por exemplo, móvel de destruição. Ou eu tenho aquelas pedras de demolição. Tu vai lá, tu vai fazer a tua casa toda com tijolo que já existia em outra obra, com janela que já existia em outra obra. Uma coisa que eu sinto muito pena é que nós não temos nenhum plano do setor imobiliário que incentive financeiramente que tu faça a tua casa exatamente neste modelo, que é um modelo ecologicamente mais sustentável. Tudo vem a partir de uma produção nova, de uma construção nova e daí por diante. Até que por fim a gente chega na reciclagem, que é pegar aquilo que sobrou e transformar em outra coisa. Eu, por exemplo, adoro usar camiseta de PET. Então os caras vão lá, pegam uma garrafa PET, conseguem desfiar de uma forma que eu ainda não consegui descobrir e produzem tecido com ela. E é extremamente confortável. Recomendo quando for lá numa feirinha mais alternativa, ver uma camiseta de PET, encosta nela, tu vai ver, tu vai ter a maior vontade de levá-la para casa. Então, objeto reciclado. O tratamento, aquilo que tu não vai poder jogar fora, tu precisa tratar. Tu precisa acondicionar de uma forma que tu vai trabalhar e ele vai conseguir ser reutilizado de novo. Se não tiver mais jeito, o que tu vai fazer? Tu vai acomodar ele numa acomodação final para nunca mais utilizar. Por exemplo, lixo nuclear. Como se tu usasse no dia a dia, mas tudo bem. Política Nacional de Recursos Hídricos. Eu te trago aqui aquilo que é o órgão, o coração da Política Nacional de Recursos Hídricos, que são os comitês de bacia hidrográfica. No final das contas, quem manda realmente na bacia hidrográfica são estes comitês. Então, são eles que promovem o debate e a articulação, são eles que arbitram os conflitos em primeira instância administrativa, olha que interessante. São eles que aprovam o plano de recursos hídricos do estado, do município e daí por diante. Eles acompanham a execução deste plano, eles propõem aos conselhos federal e estadual isenções de outorga de corpos d'água, quando for de pouca expressão. E olha só que importantíssimo, ele estabelece mecanismo de cobrança pelos recursos hídricos e sugerem valores a serem cobrados. Como assim? Tu deve dizer, tu que não tem poço artesiano em casa, tu deve dizer, olha, mas a minha água já é cobrada mensalmente. Tu tem que dar uma conferida se realmente o teu comitê de bacia, ele está prevendo que a tua água seja cobrada. E aí tu vai dizer, não, mas se ele não está prevendo, eu vou reclamar disso. Não, também te liga. O que deve estar acontecendo? É a condução dutoviária, ou seja, é o encanamento que está levando a água até a ti, que
que está sendo cobrado. Então é a prestação de serviço pela água que está chegando na tua casa. Então não necessariamente essa água que tu paga, ela acontece porque o comitê estabeleceu desta forma. Chegamos na unidade de conservação, extremamente importante também. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos no próprio Código Florestal as APPs. As APPs podem ser feitas também pelos estados e municípios, então além do próprio Código Florestal, mas além dessas já consagradas na legislação, eu posso ter aquelas formadas de forma específica. E estas são as unidades de conservação, em que conforme a lei do SNUC, a 9985 de 2000, eu separo de duas formas. Unidade de proteção integral, que é para o uso indireto do meio ambiente, e de uso sustentável, em que eu vou utilizar de forma sustentável os recursos daquele meio ali. Então eu te convido aqui, deixei um esqueminha para tu dar uma olhadinha antes da tua prova. Artigo 8º, Grupo de Proteção Integral. Estação ecológica. O que eu tenho? Só posso ter preservação e pesquisa ali. Reserva biológica, interferência indireta. Parque Nacional, pesquisa e educação ambiental e turismo ecológico. Eu não vou ter uma intervenção, mas eu posso ter as pessoas andando, circulando neste determinado parque. Monumento natural, sítios naturais raros e de grande beleza cênica. Vou te trazer um exemplo aqui da minha área de atuação, que é o gerenciamento costeiro. Eu posso ter uma área de Sambaqui, em que ela foi considerada como um sítio natural pelo IPHAN. Então, este é um exemplo na prática que eu te trago. Refúgio da vida silvestre protege o meio ambiente natural para a garantia de vida. Vamos para os usos sustentáveis agora. Aqueles que tu consegue tirar um próprio sustento, tu consegue tirar relações econômicas de forma sustentável. Área de proteção ambiental é área ocupada de uso sustentável. A famosa APA. O que acontece com a APA? A APA eu posso ter um município, até mais de um município inteiro, ou inteiros, considerados como APA. O que vai acontecer? Nada vai mudar lá. Os caras vão ter as fábricas deles, os caras vão ter o dia a dia normal deles. Entretanto, eles vão ter que seguir os planos no dia a dia lá. Então, quando eu tenho uma APA, essa APA, ela regula o dia a dia, entretanto, ela não é tão restritiva assim. Área de relevante interesse ecológico, então importância local ou regional. Floresta nacional, aqui eu cuido principalmente da questão vegetal, uso múltiplo sustentável de pesquisa e extração. Reserva extrativista, quando eu tenho uma população tradicional que extrai o seu sustento de lá. Reserva de fauna, área natural de vida animal, própria para pesquisa. Reserva de desenvolvimento sustentável, área natural de população tradicional. E, por fim, reserva do patrimônio natural. Ou seja, tu, se quiseres, tiveres interesse, pode fazer a tua unidade de conservação. Então, ela é uma área particular, gravada especialmente com este fim. Então, não é somente o governo, todos os outros, eu tenho o Estado intervindo. Neste caso da reserva particular do patrimônio natural, é tu que pode fazer a tua unidade de conservação. Chegando no final desta tua preparação, vamos falar rapidamente sobre essa responsabilidade civil, administrativa e penal. Primeira relação que eu vou te trazer, não existe bis in idem entre essas três esferas. São três esferas completamente diferentes uma das outras. Logo, tu responder na civil, tu também pode responder na administrativa e na penal e assim por diante. Na civil, quais são as questões que eu vou te trazer de forma bem especial? Tu pode degradar o meio ambiente propriamente dito e provavelmente vai vir uma ação civil pública contra ti, mas também eu posso ter aqui um dano indireto. Neste dano indireto ou por ricochete, o que pode acontecer ali? Tu vai atingir uma pessoa ou um coletivo de forma bem especial. E este coletivo é que vai entrar com uma ação contra ti. Por exemplo, eu tenho a Associação Amigos da Figueira. E chega lá um camarada e
corta aquela figueira dali. É um dano ambiental em que o Ministério Público vai intervir, sem a menor sombra de dúvida. Mas também tem uma relação afetiva, a relação daquela sociedade que ia lá e se reunia em volta da figueira. Então eles também podem entrar com uma ação, por exemplo, de danos morais, logo aqui eu tenho essa relação indireta. Responsabilidade administrativa e responsabilidade penal. Ambas estão na mesma lei, na lei de crimes ambientais. O que eu tenho lá, o que eu vou te chamar a atenção principalmente, é que os órgãos que têm poder de polícia, além daqueles executivos do CISNAMA, que tu olhaste comigo lá na Política Nacional do Meio Ambiente, quando eu falo na questão portuária, a Marinha do Brasil também tem poder de polícia aqui. Então te liga aí, o diferencial que eu vou ter na questão da polícia administrativa é que a Marinha do Brasil, neste caso, ela não vai atuar como uma força armada de guerra. Ela está com seu poder de polícia fazendo a fiscalização. Então, meu querido concurseiro ou concurseira, uma ótima prova para ti, todo o sucesso do mundo.